Brasil. Oksana, seja bem-vinda aqui à Jovem Pan. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Oksana, uma opinião de você que é ucraniana, diante dessa situação, nós já temos 14 dias de guerra, o avanço do exército russo continua em solo ucraniano. A gente viu o Zelensky ontem, o presidente ucraniano, numa manifestação, num discurso ao parlamento britânico, já visivelmente cansado, e não poderia ser diferente, reclamando justamente de que o que ele esperava que o Ocidente fizesse pela Ucrânia não chegou, que seria uma ação mais efetiva dentro do solo ucraniano para combater os russos. As alegações nós já sabemos, porque isso poderia levar a uma terceira guerra mundial, um confronto entre os países da OTAN e a Rússia. Mas diante dessa situação toda, com mais de 2 milhões de refugiados, qual é a sua opinião? Você acha que em algum momento a Ucrânia, a partir de amanhã, que tem uma reunião marcada para a Turquia, entre os ministros de relações exteriores dos dois países, é a hora de compreender que o momento é difícil e deveria a Ucrânia ceder mais, porque é o país atacado e mais fraco nessa situação, e que não vai ter uma ajuda maior do Ocidente, isso está muito claro também? Ou é o momento de prosseguir ainda nessa resistência? Qual é a sua opinião? Na minha opinião, eu vejo o seguinte cenário. Seria interessante se a Rússia sentasse para conversar e negociar, e não impor e ditar as condições para a Ucrânia, o que está sendo desde que começou a guerra e anteriormente. A única coisa que a gente está pedindo é para que os soldados russos saiam do nosso território e deixem a Ucrânia em paz, que acabe com essa guerra. O Putin que começou essa guerra na Ucrânia, eles que invadiram o nosso país, nós não estamos invadindo o país deles, nós não estamos atacando eles. Quem está sendo atacado é a Ucrânia, quem tá morrendo é o povo ucraniano, as crianças, os animais, as pessoas velhas. Isso é tudo, é desumano o que está acontecendo. As cidades ocupadas pelos soldados russos, o que eles estão fazendo com o povo ucraniano lá é uma coisa desumana. Eles não deixam pessoas sair na rua, senão eles começam a atirar. Eles mataram algumas pessoas, deixaram corpos na rua para que as pessoas olhem e seja como exemplo. Eles não deixam pessoas ter acesso à água, à comida. Eles não deixam que chegam lá os carros com comida da Ucrânia que está tentando ajudar. Eles não deixam tirar as pessoas de lá. Isso ninguém fala, eu não vejo as grandes mídias percutindo isso, o que a Rússia está fazendo dentro da Ucrânia. Todo mundo está fazendo agora pressão para a Ucrânia, que é a Ucrânia que tem que ceder, a Ucrânia tem que se entregar. Mas o Putin, ele não começou pela Ucrânia. Vamos lembrar outros países que ele invadiu, a Moldávia, a Geórgia, e que ele vai continuar invadindo, porque ele sempre deixou claro que ele quer restaurar a União Soviética, é o grande sonho dele. Ele sempre deixou claro isso. É isso que é o objetivo dele, e ele vai continuar indo para frente. A Ucrânia não vai ser última e não vai ser a primeira. E não foi a primeira, desculpa. Oksana, acompanhe conosco agora um vídeo feito por uma jornalista norte-americana que mostra a morte de uma mãe e 2 filhos por morteiros russos. Ganhou muita repercussão, como era de se esperar, na internet. O marido e pai, que está vivo, fez publicações nas redes sociais lamentando a terrível tragédia. Acompanhe. Ele levou todos eles. Tânia não resistiu. Por que comigo? Quem será o próximo? Queria vê-los uma última vez. Perdoe-me, pois não os protegi. O desabafo é do engenheiro ucraniano Sergiy Perebines, em uma postagem na rede social. Ele é o marido de Tatiana Perebines, contadora de uma empresa de tecnologia, e pai do casal, o jovem Nikita, de 18 anos, e a pequena Alize, de 9. Os 3 marcaram um dos episódios tristes da guerra, que já dura 2 semanas. A foto dos corpos estirados, atingidos por morteiros russos, estampou os jornais do mundo. Vemos malas junto na cena. A família tentava deixar Irpin, cidade que fica próxima a Kiev, quando os planos foram frustrados. Uma jornalista norte-americana gravou o momento exato do ataque russo. A família levava em caixas de transporte também 2 cães da raça Yorkshire. E no vídeo, após a explosão, ouvimos de fato cachorros chorando. Na rede social, Sergiy pediu ajuda. Amigos, os meus filhos foram mortos hoje. Ao lado dos corpos estava uma maleta verde com cães. A julgar pelo vídeo, eles sobreviveram. Pode haver um resgate. Se houver testemunhas ou informações, escreva. Ele ainda complementa. Lutarei por todos os membros da minha família, esperando por um milagre, caso alguém tenha visto, afinal, foram muitas testemunhas. No dia seguinte, Sergiy postou fotos e agradeceu, dizendo que o cão mais velho havia sido encontrado
em uma clínica com a pata cheia de cacos e que teve que ser amputada. Ontem, em uma nova postagem emocionante, ele disse que o cão não conseguiu resistir. Havia esperança que pelo menos alguém ficasse, mas ele agora voou para eles. Bom, a gente viu aí esta reportagem. Oksana, o depoimento do pai, obviamente, é dolorido para o mundo inteiro quando a gente fala justamente da lógica da convivência pacífica entre os povos, em que pese o fato de posições culturais diferentes, interpretações de mundo diferentes, mas as diferenças vão continuar existindo. Isso é a lógica do mundo. O que não pode deixar de existir é o respeito entre os povos. Aliás, tem um livro do José Saramago, Nobel de Literatura em Língua Portuguesa, em que ele diz, ele reescreve, por exemplo, no livro dele, né, o Evangelho segundo Jesus Cristo, em que ele reescreve o amai-vos uns aos outros e troca por respeitai-vos uns aos outros. Você acha que toda essa repercussão que teve no mundo inteiro, a Ucrânia vai ser mais compreendida e isso pode trazer um futuro melhor para o país, que obviamente vai precisar se reconstruir, vai precisar ainda mais da solidariedade, mas sobretudo desse reconhecimento de uma soberania que não foi negada pelas pessoas do mundo inteiro, mas que obviamente nós temos uma situação de guerra ainda. Sim, eu espero que as pessoas vejam e compreendem o lado da Ucrânia, vejam que a Ucrânia está sofrendo, que o povo está morrendo e tentam ajudar a Ucrânia. E como eu falei e vou repetir de novo, isso está na mão só de uma pessoa para acabar com essa guerra, é Putin. Ele pode retirar o exército dele, acabar com essa guerra e deixar o povo ucraniano em paz. Oksana, você tem conseguido conversar com as pessoas que você tem na Ucrânia ainda, levando-se em conta que o avanço da guerra, e claro, a gente tem também problemas de infraestrutura maiores agora, pelos bombardeios. Você tem conseguido conversar com as pessoas na Ucrânia? O que você tem ouvido delas também? Eu tô tentando constantemente entrar em contato com a minha família, porque a minha família toda está na Ucrânia no momento. E os relatos que eu vejo é cada vez mais tristes. Por exemplo, anteontem houve um fake news falando que a Rússia estava mandando as caças do território da Bielorrússia para começar a bombardear a Ucrânia. Meu irmão me ligou se despedindo, falou que seria a última ligação. Eu ligo para minha tia, ela fala as mesmas coisas, estão bombardeando, a gente não sabe se vai sobreviver até amanhã. A gente não sabe o que vai acontecer. Eu tento falar com eles, mas às vezes eu consigo falar, às vezes eu não consigo falar, porque às vezes tem sinal, às vezes não tem. Assim como eu, existe um monte de pessoas, milhares de pessoas que estão preocupados com seus parentes, que estão sempre tentando conseguir essa ligação, porque tem regiões que são ocupadas pelo exército russo que já não tem mais conexão e eles não sabem como é que estão os parentes. Os meus, por exemplo, estão em condições muito difíceis, eles não podem nem sair porque estão em áreas ou isoladas ou então estão no meio de um bombardeio que é risco maior se eles saíssem do local onde que eles estão. Isso é muito difícil ver todo dia. Por exemplo, eu tenho também as pessoas na família que são mais idosas, que têm problema de saúde, eles não podem sair correndo. Eles mal conseguem andar, eles têm problema. A minha tia-avó, ela tem problema de coração, ela não pode estressar-se muito. Ela está lá se escondendo no porão, escutando bombardeio toda hora. Ela mora, no caso, na cidade de Odessa. Ela está toda hora esperando que qualquer momento podem invadir, porque eles estão fazendo também pressão e estão tentando invadir Odessa. Mas, graças a Deus, nossos soldados conseguem ainda combater o exército russo lá, segurando, não chegando. Em Kiev, mesma coisa está acontecendo. As cidades próximas ao redor estão cercadas. Então, todo dia tem tiroteio, todo dia tem bombardeio. Eu recebo vídeos, quando ligo, eu escuto tiroteio, bombardeio, bombas caindo, pessoas gritando. É uma coisa assim, não consigo explicar. Eu não tenho palavras para isso. O que ele está fazendo, o Putin, é desumano. É desumano. Eu acho que o povo ucraniano jamais vai perdoar isso. Jamais. O que a Oksana está fazendo menção é que pessoas não tiveram sequer o direito de serem refugiados. O que ser refugiado ou ser um deslocado quando você muda de um lugar do mesmo país, ou seja, o refugiado vai para fora do país, são as duas definições que a ONU tem para situações de guerra como essa, é que essas pessoas não estão tendo sequer o direito de serem refugiadas, de serem deslocadas porque
Óbvio, a capacidade de algumas pessoas é mais complicada para poder se locomoverem, e diante disso, essa a observação que faz a Oksana. Aliás, sobre essa ofensiva russa, já resultaram em desabastecimento em grande parte, resultou já em desabastecimento em grande parte do território ucraniano. A embaixada no Brasil reforçou o apelo por ajuda humanitária. Acompanhe a reportagem de Yasmin Costa. O representante da embaixada ucraniana voltou a pedir ajuda humanitária. Anatoly Tkach confirmou que algumas cidades da Ucrânia já enfrentam desabastecimento. Toda a cidade de Mariupol e as cidades próximas à capital, a cidade de Kiev, não tem abastecimento de aquecimento, água e gás. Nenhuma ajuda humanitária pode chegar até lá por causa dos bombardeios russos. O encarregado ucraniano também criticou a postura russa, que não cumpriu os acordos de cessar-fogo para criar um corredor humanitário e permitir a saída dos civis. As autoridades ucranianas confirmaram que apreenderam, junto com soldados russos, documentos que comprovam que os ataques a bairros residenciais na Ucrânia foram planejados com antecedência. As hostilidades contra os bairros residenciais foram planejadas como antecedência, o que consta um crime contra a humanidade. Neste momento, o término da guerra é a prioridade máxima do governo da Ucrânia. Oksana, o nosso comentarista Felipe Bueno vai lhe fazer uma pergunta. Por gentileza, Felipe. Oksana, muito boa tarde para você, a nossa solidariedade, né, primeiramente. E agora há pouco, né, a gente falava sobre a questão das negociações e das exigências feitas pela Rússia para um cessar-fogo. São várias exigências, a gente tem falado isso à exaustão, mas uma me choca desde o começo dessa história, 2 semanas, aliás, há mais de 2 semanas, né, mas enfim, vamos colocar 2 semanas de período de guerra, exatamente, que é a questão da desnazificação do território ucraniano. Né, como você tem parentes lá, eu te pergunto, né, como você tem acesso à imprensa local também, é verdade, porque dá a impressão, né, se a gente confia cegamente no que diz Putin, que você entra no metrô, você vai num restaurante, já tem nazistas atrás do balcão, né, atrás de um poste, né, que todo o território ucraniano é tomado por nazistas, que eles estão aliados ao governo de Zelensky. O que você pode dizer a respeito disso? Porque Putin tem insistido desde o começo nessa narrativa, né? Primeiramente, o nosso presidente é judeu. Segunda comentário que eu faço em relação a fake news que a Rússia está produzindo, a Rússia é conhecida desde a União Soviética como a máquina melhor do mundo de produção de fake news e notícias falsas no mundo. Então, eu não confiaria muito num país que invade o país vizinho, com o argumento desse, que o mundo inteiro está vendo o que realmente está acontecendo. A Ucrânia não é nazista, inclusive na Ucrânia existe a lei que proíbe o uso de partidos nazistas, comunistas e os símbolos de nazismo e comunismo. Como é que nesse país pode haver nazistas se existe essa lei, existe a pena? E até, inclusive, eu lembro que há pouco tempo, antes da guerra, tinha um rapaz que até brincou e usou um chapéu da União Soviética e ele foi preso por 2 anos. Cumpriu a pena por causa desse ato. Oksana, qual é a sua opinião sobre a atuação do presidente Zelensky, que ontem, inclusive, discursou no parlamento britânico, óbvio que por videoconferência, porque ele, inclusive, tinha feito um vídeo mais cedo nas redes sociais para dizer que estava em Kiev, que permaneceria em Kiev, dentro desse esforço de resistência, e, claro, a posição do presidente para motivar os próprios ucranianos nesse esforço de resistência ao ataque dos russos em solo ucraniano. Qual é a sua opinião sobre Volodymyr Zelensky? O nosso presidente está junto ao povo porque o povo ucraniano tem a voz. O povo ucraniano que está agora na luta, ele está lutando pela sua liberdade e existência, né, o nosso povo. Então, o que acontece agora no momento é que o presidente não está fugindo, ele está apoiando, ele está pedindo ajuda para os outros países aliados, ele está junto ao povo lutando. Então, ele é um herói da Ucrânia, porque ele está junto com a gente.
Ele não fugiu, ele está lá, ele está ajudando, todo dia ele está tentando ligar para os líderes mundiais, fala com os diplomatas, com primeiro-ministros de vários países, tentando achar uma solução. Ele está pronto para negociações. O governo está querendo negociar, só que o Putin, ele não quer negociar, ele simplesmente quer impor e ditar as condições para a Ucrânia. Que cada dia essas condições mudam. E condições que, quando você olha, você fala, como assim? Como assim você impede um país fazer acordos com os outros países? Você agora me entrega metade do seu território, agora você não pode fazer isso, agora os Zelensky têm que se entregar. Todo dia tem uma nova condição que não tem cabimento. Enquanto isso, ele simplesmente poderia retirar os soldados da Ucrânia e acabar com a guerra, acabar com o sofrimento do povo ucraniano, o que ele não quer fazer. Oksana, me permita entender como pensa um ucraniano diante dessas reivindicações ou demandas do governo russo. A gente tem a situação da Crimeia, que desde 2014 é ocupada pelos russos. A Crimeia está nessa negociação por um reconhecimento da Ucrânia de que aquilo é um território russo. Aí tem também as províncias do Donbás, estamos falando de Lugansk e Donetsk, que já foram reconhecidas como estados independentes apenas pelo governo russo. E também essa questão que, na minha opinião, parece ser a mais difícil, porque seria quase que uma intervenção na Constituição ucraniana, o que dentro da lógica de um país soberano seria quase como um estado fantoche, o que não cabe mais dentro do mundo de hoje, né? A gente já viu isso na história. Mas mesmo em relação a essas províncias, se eu perguntar para um brasileiro se ele abriria a mão de um Estado brasileiro, de parte de um Estado brasileiro aqui na fronteira com outros países, a resposta seria não, é impensável imaginar isso. Também não estamos sob guerra e é difícil você fazer uma conta levando-se em conta que seu país está, nesse momento, sendo ocupado por tropas estrangeiras, como é o caso da Ucrânia. Qual é a sua opinião sobre isso? Você acha que isso é a parte negociável para tentar a paz ou nem isso é negociável? É isso que eu estava falando e vou repetir. Essa é uma condição que o presidente russo está impondo para a Ucrânia. Ele quer oficialmente, agora que todos os países reconhecem que o Donbás e a Crimeia são territórios oficiais agora da Rússia, fazem parte da Federação Russa. É isso que ele está querendo fazer oficialmente agora. Eu acho que não tem como negociar com uma pessoa que está impondo as condições, e não é somente ele que é Donbás e Crimeia, não. Ele também disse que as cidades que estão agora ocupadas atualmente, ele também quer acrescentar, que fazem a partir desse momento que a gente faz esse acordo, que eles também vão fazer a parte da Federação Russa. Aliás, a gente tem uma outra reportagem. Pois não, só para uma outra